Brit Hadashah, Chaye Sarah. Baruch Hashem, Shalom Shalom. Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar a Brit Hadashah. Eu sou a Mera Hayá. Abra a sua Brit Hadashah na carta de Shaul aos Coríntios. A primeira carta de Shaul. E está ali no capítulo 15, a partir dos versículos 50 até o versículo 55. Vamos fazer a leitura. Baruch Hashem. Mas digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o governo do Altíssimo, nem a corrupção herda a incorrupção. Digo para vocês um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som do último chofar. Porque o chofar soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na conquista. Onde está, ó morte, a tua conquista? Onde está, ó cova, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o erro, e a força do erro é a Torá. Baruch Hashem. Eu fiz aqui a leitura até o versículo 56, porque nós temos que consertar isso aqui. Chas v'chalila, dizer que a força do pecado, do erro, da transgressão é a Torá Sagrada. Chas v'chalila, como fomos enganados pela religião romana. Como eles irão pagar caro no final de todas as coisas, por vituperarem a Torá Sagrada. A Torá Sagrada não é força de erro. A Torá Sagrada é a verdade. E a verdade, como a nossa querida ali no grupo hoje mesmo falou com lindas palavras, a verdade dói. A verdade, ela não tem mimimi, eu vou passar a mão na sua cabeça. Não, a verdade chega e diz na lata o que tem que ser. Entende? A verdade não dá força para erro e para pecado, não. A verdade, que é a Torá, ela esclarece exatamente o que é o erro e o que não é o erro. E assim, com o parâmetro da verdade, que é a Torá, nós podemos enxergar o erro, óbvio. Você só pode ver o erro se alguém lhe dizer, lhe sinalizar onde está o erro. Se, vamos supor que você vá dirigir um país diferente, um carro, num trânsito. Lá existem leis de trânsito diferentes daqui. Então, existem placas com o idioma que você supostamente vai saber entender. E você vai seguir as placas para que você não faça nenhuma transgressão ali no trânsito daquele local. Por quê? Porque se você não tiver algo que te guie, que te informe, você vai errar. Ou seja, a Torá Sagrada, ela não dá força para erro, não. Quem escreveu esse tipo de coisa na tradução em português, a alma queimará para sempre no Gueinom, ali no 7º andar, onde haverá fezes ferventes. Haverá não, existe fezes ferventes ali. E essa alma queimará pelos séculos dos séculos. Quando Yeshua fala que queima pelos séculos dos séculos, acha ruim, né? Não acha ruim não, viu? Que merece. Como é que fala um absurdo desse? E eu digo aqui, no nosso canal, nós estamos para limpar a memória de Yeshua, que é vituperada. E nós estamos para limpar de vez a mentira da Brit Hadashah, que foi toda suja também. A Torá Sagrada jamais dá força para pecado algum, nem erro nenhum. A Torá Sagrada vai te mostrar e vai me mostrar o que é o erro e o que é a verdade. E aí ele vai deixar uma escolha para você e para mim. Qual caminho você quer seguir? O caminho do erro ou o caminho do que é certo? É isso que é Torá. Torá é instrução. Instrução do Todo-Poderoso, daquele que fez todas as coisas. Ele sabe o que é correto e o que é errado.
Então, quem melhor do que ele, que é o que sabe verdadeiramente o que é correto e o que é errado, para nos dizer o que é errado e o que é correto? Não é verdade? Então, temos que ouvir a Sagrada Torá. Óbvio, porque ali vai estar a instrução do Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Então, pode ir aí na tua Bíblia, uma canetinha assim, risca essa mentira. A Torá não dá força para erro nenhum, certo? Baruch Hashem. Então vamos iniciar aqui o nosso estudo após quebrar essa mentira satânica, maligna do sistema religioso maldito. Nós iremos continuar então com um estudo voltado para Parashat HaShavua. A Parashat HaShavua está nos trazendo o falecimento de Sarai Imene. Então, por conta da morte da Tzadikah Sarai Imene, Shaul Hachalia vai citar aqui também, neste texto, algo que é importante a gente saber. Nós já estudamos em outros vídeos, mas eu quero ressaltar para vocês. Aquele que é tzadik, aquela que é tzadikah, a mulher que é justa no caminho de Hashem, o homem que é justo no caminho de Hashem, quando ele morre, ele apenas dorme. Que sono é este? É aquilo que vocês assistindo o vídeo que eu falei de David Amélia vão entender. O Malchut é o leito, Malchut é a cama do universo. Então, quando alguém está em Malchut e dorme, isso quer dizer que ele apaga a sua consciência daquele ambiente, que é a cama, que é o mundo físico, e passa para mundos superiores. Ou seja, é apenas um sono, certo? Não é uma tribulação, pesadelo. É um sono que naquele ambiente físico ele está a dormir, mas em um ambiente espiritual ele está acordado. Por quê? Porque os tzadik, como eu falei, e a tzadikah, ela não morre, ela vive eternamente. A alma do tzadik, a alma do justo, ela é eterna. Porque a alma do justo é a alma divina, é parte de Hashem. E Hashem é infinito. Hashem não morre, Hasve Halila, e nem mesmo as suas pequenas centelhas morrem, são eternas. Baruch Hashem. Então, aqui Shaul, ele vai trazer algo muito interessante, que nesta época, que antes ali no primeiro século, eles já tinham um entendimento da questão da transformação do corpo para eles mesmos. Qual é esse entendimento? Eles achavam que não ia demorar tanto, 2000 anos, como está demorando a volta de Mashiach, né? Eles achavam que Mashiach já ia voltar logo, logo ia estar com eles novamente, e eles não iam nem passar pelo sono. Shaul fala assim, ó, nós que não dormiremos. Shaul, ele estava nessa esperança de estar vivo, né? Vamos colocar assim, vivo, na volta de Mashiach. Ele disse, quem vai estar vivo? Ele achou que ele estivesse, por isso ele falou nós, mas o entendimento é o seguinte, quem estiver vivo, no momento que Mashiach voltar, eu não sei se eu vou estar viva, se você vai estar. Se nós estivermos, como Shaul achou que estivesse aqui, não vai ver a morte. Não vai ter necessidade de dormir. Ele vai simplesmente ter a transformação do corpo. Como eu disse para vocês, é provável que quem receber Mashiach vivo, sem ter falecido, esta pessoa vai passar por um processo de transformação desta carne, que é a Or, a pele, para a Or com o Aleph, que é a luz. Aquilo que nós vestíamos antes. Olha, isso aconteceu, vocês se lembram da Parashá, onde eu disse para vocês que antes da construção do bezerro de ouro, né, ali onde o povo recebe as 10 das palavras, no Monte Sinai, o povo, eles têm essa transformação, eles passam para este estado de eternidade, só que eles perdem tudo isso. Pelo fato de que eles fazem o bezerro de ouro, eles perdem aquela luz. Nós, quando Hashem se revelou lá no monte com as 10 palavras, ok? Quando Hashem revelar o seu filho Mashiach na volta de Mashiach, é o dia de Hashem. A gente tem que entender que muitas vezes a gente fala assim, ó, é o dia do Mashiach voltar. É o dia do Todo-Poderoso. Hashem vai fazer ele vai fazer uma aparição no mundo de uma forma esplendorosa também, certo? E esta aparição de Hashem vai ser parecida com a do monte. E isso vai causar no corpo daqueles que estiverem em Techuvá,
e de pé diante de Hashem, uma transformação. Então, estas pessoas vão estar, se nós tivermos lá, Bezrat Hashem, se nós tivermos esta graça de alcançarmos isso, o corpo vai começar a mudar, essa pele, essa aura, ela vai começar a ficar transparente, como a unha, por exemplo. Vai começar a virar unha, como era antes. O corpo vai se encher de luz novamente. Porque o Mashiach, quando ele descer, ele não vai descer com esse corpo de carne, não, pessoal. Certo? Mashiach não vai vir como ele veio da primeira vez, nascido ali de Miriam, como um bebezinho de carne e osso. Não. Mashiach vai voltar com o corpo de glória. Certo? Então, quem estará perto de Mashiach? As pessoas que estão em Techuvá no caminho da Torá. E estas pessoas, elas vão ter também em seus corpos, vamos colocar aqui a palavra glorificado, só para entender que o corpo vai passar por uma transformação. O nosso corpo, Baruch Hashem, se nós estivermos lá naquele dia, não será mais assim. Ele será diferente, ele vai se transformar, como o Shaul está falando aqui. Porque é importante que a corruptibilidade seja revestida da incorruptibilidade, pelo fato de que a revelação divina vai ser muito grande. Eu disse para vocês que o templo sagrado, ele vai descer do Shamayim. Vai vir um templo que existe nos mundos superiores para este mundo. Como que os nossos olhos de carne vai enxergar um templo sagrado de espiritualidade, fulgor e glória sem ser destruído? Não é verdade? Como que nós que somos Israel, Baruch Hashem, se nós estivermos lá, né, alcançarmos esta graça e estivermos lá neste dia, como que nós poderemos praticar o serviço divino no templo? Porque o serviço vai ser feito no templo. O serviço divino vai ser feito. Qual é o serviço divino? Os sacrifícios. O acendimento da menorá, não é verdade? O acendimento do altar de incenso. Tudo vai ser feito. Então, para que este templo possa ser utilizado pelas pessoas, que somos Baruch Hashem, nós, os filhos de Israel, que seremos redimidos por Mashiach no final, ali, com essa transformação de nossos corpos, é necessário que a corruptibilidade, essa carne mortal, esse corpo físico, seja revestido de uma incorruptibilidade. Certo? Para que a palavra que foi escrita se cumpra. Tragada foi a morte pela conquista. Essa conquista aqui é Netzach. O que é Netzach? A Sefirá de Netzach. Netzach é a conquista. É traduzido também como vitória. É traduzido como eternidade. Então a Netzach vai se revelar. A Sefirá de Netzach, que é aquilo que nós temos que sempre estar equilibrando, que é algo que a gente não pode parar, a gente tem que buscar uma melhoria, uma techuvá plena, constante. Isso é a gente ativar a Netzach, porque a gente vai precisar de Netzach nesse momento. A Netzach vai se revelar para nós completamente aqui neste mundo. E não somente Netzach, outras e outras Sefirot também vão se revelar. Hod vai se revelar, porque a Hod é a revelação divina, Baruch Hashem. Yesod vai se revelar. Yesod é toda a emanação das de cima. A Gvurá vai se revelar. O Mashiach vai vir com um Gvurá. A Hesed vai se revelar com essa questão do acolhimento do povo de Israel. É a Hesed se revelando. Tiferet vai se revelar. Tiferet é a própria Torá sagrada. O povo de Israel redimido é Tiferet, é a beleza. Baruch Hashem. Então todas as sefirotas vão se revelar nesse mundo físico. O mundo físico não será mais só Malchut. Nós seremos o quê? Malchut dentro de Zeirampim. Nós seremos unificados, uma coisa só. Não vai ser mais essa separação. Vamos ser unidos. Os mundos vão se unir. As esferas serão unidas. Entende? Então é outra realidade. Uma realidade de eternidade, Netzach, de conquista. Baruch Hashem. Então é dito que a morte não vai existir. Lembre-se que dizem em Apocalipse, exatamente, a morte, que é o Hassatan, ele não vai ter serventia nessa época, ele vai ficar pausado, ele não vai se revelar nessa época. Nessa época de Mashiach, o Hassatan vai ficar pausado 1000 anos. É dito que o sétimo milênio, que é o Shabat de descanso, onde o Mashiach vai reinar na terra, o Hassatan, ele não vai atuar, não. O povo vai ter o quê?
Shalom, o povo vai finalmente se livrar do Yetzer Hará. E assim vão todos caminhar com boa vontade, para a vontade de Hashem. Todos vão fazer o que tem que fazer. Agora, quando terminar os 1000 anos, né? Aí sim, aí Hashem vai soltar de novo o Yetzer Hará, o Hassatan. Para quê? Para testar aqueles que estão ali fazendo as coisas para Hashem, como eu li no Teilim, fazendo sem honestidade. Porque acontece muito fazer a coisa mecanicamente, fazer a coisa para quê? Para receber algo de volta. Com intenção de receber algo de volta. Eu só faço isso aqui porque se eu não fazer isso aqui, vai dar isso. Então, eu faço isso aqui porque se eu fazer isso aqui, eu vou ganhar aquilo. E isso aí não é incondicional. Isso é condicional. Um serviço condicional, um serviço feito na medida de ganhos. Então, Hashem vai dar sim esses 1000 anos de sossego para a pessoa? Vai. Mas quando terminar os 1000 anos, Hashem vai soltar de novo o adversário. Pra quê? Pra trazer o teste final, pra ver realmente quem quer e quem não quer. E aí será a hora do grande trono branco. Que é dito o grande trono branco. É o quê? É a autoridade de Hashem pura. Sem não vai ter negócio de, não tem essa aqui pra advogar. Não tem advogado. Não tem advogado, não. Tem esse aqui para acusar. Também não tem promotor, não. Sem promotor e sem advogado. Só o juiz. Só o eterno juiz grande, porque ele sabe tudo. Não precisa de advogado nem de promotor. Ele sabe o que passa no coração do homem. Certo? E aí, sim, tudo que é ruim vai ser lançado no lago de fogo. Inclusive o Gueinom. Até o Gueinom vai ser lançado no fogo eterno que queimará eternamente. É dito que queimará eternamente. É dito isso. Yeshua, nosso mestre, fala que o fogo é eterno. Então por que eu vou dizer que não é? Eu vou atrapalhar a fala de Yeshua? Não. Então existe sim um lago de fogo final, onde todo o mal queimará. Se esse tempo for até isso se extinguir, aí agora é da conta de Hashem. Não se preocupe quanto a isso. Você não vai estar lá, né? Baruch Hashem. Você vai estar do lado de cá. Certo? Revestido de incorruptibilidade. E agora a pergunta é, no versículo 55. Onde está, ó morte, a tua conquista? Onde está, ó adversário, a tua conquista? A tua Netzach? Onde está você que lutou tua vida inteira, está lutando até agora com o Yetzer Hará? Ele não te deixa em paz, não me deixa em paz. Quando chegar nesse momento aqui, a gente vai poder gritar. E agora? Cadê a tua vitória sobre mim? Acabou. Baruch Hashem. E aí, no versículo 55 ainda diz, onde está, ó cova, o teu aguilhão? Esse cova aqui é Sheol. Sheol está dizendo também, está trazendo também a questão da morte no sentido do Gueinom, né? Da morte espiritual e não apenas da morte física, certo? E o aguilhão a gente sabe que é algo que é venenoso, né? O aguilhão é aquilo que dá a picada, que envenena, que mata. Onde é que está a cova do aguilhão? Pelo fato de que ali no milênio, as pessoas que estiverem de pé, certo? Aquelas que não morrerem, que receberem Yeshua de pé, essas irão viver os 1000 anos. Não haverá morte para essas pessoas, mas haverá morte no milênio para quem não é essas pessoas que eu estou falando. Quem são essas pessoas que eu estou falando? As pessoas que hoje estão no caminho da Teshuvá. E para quem que vai ter morte? Para aqueles que serão poupados das nações, mas eles ainda não terão esse revestimento, porque eles precisam fazer Teshuvá ainda. Eles ainda vão ter que passar pelo processo da Teshuvá. E ainda haverá morte, sabe de quem também? Dos inimigos de Hashem. É dito que será dada espada na mão de pai e mãe para matar filho. Certo? Vamos acordar? Vamos acordar? Vamos acordar para brincadeira? Mas eu tô muito bem. Baruch Hashem, se você tá muito bem, Baruch Hashem. Acorda se você não estiver muito bem na Torá. Porque é dito que vai ser dada espada na mão de pai e mãe para matar filho que inventar, falar doutrinas humanas durante o milênio.
Durante o milênio, aquele que querer profetizar, ó, o profeta, Deus, Hasve Halila, Deus falou comigo, Hasve Halila, espada no pescoço, e quem vai matar é o pai e a mãe, viu? Não é de fora, não. É o pai e a mãe. Tá preparado, pai e mãe, para matar seu filho? Se ele se voltar contra Hashem? Isso quer dizer que a pessoa está verdadeiramente voltada para a vontade de Hashem. Quando Hashem fala assim a Abraham Avinu, pega teu filho e coloca em cima do altar e faz olá para mim. E Abraham faz o quê? Levanta cedo, amarra o jumento e pega o menino e carrega. Todo mundo aqui vai ser testado. Ou vocês estão pensando que é só Abraham que vai passar por teste? Vai chegar um momento de filho idólatra. Tá falando bobeira. E Yeshua, nosso mestre, que será rei do mundo, mandar os soldados dele lá e dizer assim, ó, toma aqui, dá a sentença dele. Toma aqui a lança. Acaba com a palhaçada dele. Que nós não vamos carregar esse infame para o palácio do rei lá em Jerusalém, não. Ele vai morrer aqui. Tá vendo aí? Que Torá não é brincadeira? Quem não quer brincar, quem não quer descer pro pé, não pode descer pro peixe, não brincando sem falar essas coisas, não. Entenda, Torá não é brincadeira e nem moleza. Baruch Hashem. Por isso que eu fico revoltada com as falas dessa aqui. Falando que Torá traz erro, jamais. Baruch Hashem. Então, para findar aqui o nosso estudo referente a Parashá. Sara Imene está viva. Sara, Abraham Avinu, todos os Sadikim, todos eles, Yeshua, todos estão vivos. E todos os Sadikim, que nós não temos os nomes porque não são famosos, não estão na Torá, mas seguiram um caminho de justiça, estão vivos. Por quê? Porque o Sadik não morre. Baruch Hashem. E quando chegarmos ao nosso momento, que seja em nossos dias, que Yeshua, o nosso mestre, voltar, seremos então revestidos da vida eterna, da Netzach, e participaremos com todos os Sadikim, que todos eles estarão lá. Sara Imene estará lá, Abraham Avinu estará lá, Moshe Rabbeinu estará lá. Baruch Hashem, todos os Sadikim, não apenas, como eu disse, os que estão no Tanar, não apenas os que estão no Brit Hadashah, Kefa, Rav Shaul, que escreveu, que eu tenho certeza absoluta que não disse essas baboseiras que nós ouvimos aqui em português nas traduções. Shaul Rachalia não disse algo infame desse tipo aqui. Isso aqui é levante contra a Torá Sagrada, levante contra o próprio Shaul, das Klipot. Mas, para quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, isto aqui não contamina, porque nós conseguimos enxergar a verdade por trás das palavras escritas dos nossos queridos Sadikim, entre eles Rav Shaul Hashali. Baruch Hashem, agradeço a vocês por estarem aqui comigo. Deixe um like neste vídeo e compartilhe com pessoas que estão no caminho da Teshuvá, estão abrindo os olhos para as mentiras do sistema religioso. Shalom, shalom, lehitraut. Kol hatovim lekulam. Eu sou a Morahaya. Venha conhecer o Eterno de uma maneira que você nunca imaginou. Aí nos mostrar a palavra todo. Todo é bom. Com o processo de frearmos o Satã, com o processo de colocarmos um limite nos nossos desejos. Liberte-se do mal. Seja salvo através da Torá. Bendito seja Akadosh Baruch Hu, que nos escolheu para sermos guerreiros de suas batalhas, as batalhas contra o mal interno, aquele que somos nós mesmos, aquele que é o nosso adversário e quer nos desviar da Torá, o caminho da árvore da vida, a restauração da alma humana. Junte-se a nós. Seja um guerreiro, uma guerreira da luz. Seja o dono do seu destino. Seja um Baal Teshuvá. Se transforme em um Melech. Seja um verdadeiro Ben Elohim. Mahanai.